Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos oficialmente o nosso curso de redação Treine Mil e eu estou aqui para te mostrar, se você está no YouTube, como que é a nossa primeira aula para você ver se você se interessa nesse curso, porque eu já estou dando aula há mais de 20 anos e muitos alunos me pediram para que eu fizesse alguns vídeos ensinando algumas coisas que eu ensino na sala de aula todos esses 21 anos, além da minha expertise aí como corretora de vários processos seletivos, de vários processos de redação, já corrigi Unesp, já corrigi Enem. Então, eles sempre pediram, principalmente os meus ex-alunos, eu estou aqui por vocês, ex-alunos, quem não está mais na minha sala de aula, estou aqui. Vamos começar nosso curso Treine Mil, porque eu tenho várias ideias para vocês melhorarem bastante a redação. Então, vem comigo. Bom, pessoal, então a gente começa falando aqui, eu te fazendo uma pergunta muito simples. Você já leu uma redação nota 1000 e ficou completamente desesperado do tipo, eu nunca vou escrever uma redação como essa, ou pensando que é impossível escrever uma redação assim? Eu sei muito dessa conversa, eu vejo isso muito acontecendo com os meus alunos todos os dias na sala de aula, porque eu sempre começo com a gente trabalhando algumas redações nota 1000 para eles verem como isso funciona, né? O que é que a gente deve almejar no nosso futuro. E eu vejo sempre os alunos ficando com muito medo de olhar para aquilo e de pensar: nossa, eu nunca vou chegar nesse lugar, eu nunca vou escrever assim. Esses alunos que tiram 1000 parecem realmente estar em outro patamar. E aí, eu sempre digo para vocês que a verdade verdadeira é que, né, eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos: espera aí, mas quantas redações você já fez na sua vida? Aí o aluno fala: umas 10. Gente, como é que você vai conseguir chegar no patamar de um aluno nota 1000 fazendo 10 redações? Então a gente precisa pensar em vários outros poréns, né? Outras questões aí que a gente precisa olhar. Aí meus alunos falam: mas professora, eu já estudei, eu já olhei para várias redações nota 1000, eu sei quais são as 5 competências e essa minha nota não sai do lugar de jeito nenhum. E, gente, isso não é falta de talento, não é falta de inteligência, não é azar. Na verdade, é um erro de diagnóstico e é exatamente isso que essa aula resolve. Nós vamos falar bastante dessa questão de diagnóstico, porque eu acho que é o ponto da virada aqui para a gente começar o nosso curso com, assim, o pé super direito. Vamos lá? Então, eu vou começar aqui falando com vocês um pouco dessa questão que está no slide, por que você ainda não conseguiu essa tão almejada nota 1000, que eu acho que é o que todo mundo tá querendo, né? Por que você ainda não acertou a redação? E o que ninguém te conta sobre isso, né? Porque eu acho que fica muito nesse lugar de, tá, eu quero tirar não exatamente nota 1000, mas eu quero chegar ali a partir dos 800, chegar a 900 com facilidade. E eu te garanto que isso é possível de acontecer. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é de uma questão que a gente precisa olhar, que são 4 perfis psicológicos que acabam travando a sua nota. Então, você começa a redação, você trava, e eu consigo perceber com essa minha experiência, até como corretora, como ex-corretora do Enem, essa questão de ver como os 99% dos cursinhos ensinam a coisa toda errada, né? E você sai aqui dessa aula hoje com um checklist pronto, o checklist nota 1000, para você poder aplicar na sua redação ainda hoje. Então, assim, relaxa, nós vamos falar de todas essas questões. Eu deixei aqui para vocês no link ali embaixo nos comentários uma apostila em PDF com tudo isso que já está liberado na plataforma. Então fiquem tranquilos que toda essa aula do Treine Mil vem com PDF, assim, para você não depender de anotar tudo que a gente está falando aqui.
Só preste atenção em mim e vamos lá, né? O que eu sempre pergunto para os meus alunos é: você já leu uma redação nota 1000? E ficou com raiva daquela redação? Eu sempre brinco com os meus alunos, será que é raiva que a gente está sentindo, né, daquela pessoa? Meu Deus, essa pessoa nasceu para escrever, ela tem um vocabulário lindíssimo, ela tem um dom da escrita, né? E não é isso. O que eu te digo é que exatamente não é essa a questão. A redação nota 1000 é uma estrutura, tanto que ao longo dos anos eu fui trabalhando isso tanto com os meus alunos que eu fui vendo, gente, é a mesma coisa, é a mesma estrutura, as redações nota 1000, elas se assemelham em vários aspectos e a gente precisa aprender esses aspectos. E estrutura se aprende, a gente não precisa nascer um gênio da escrita para que a estrutura funcione para nós. Bom, o problema é que 99% dos cursinhos aí, tanto online quanto não online, enfim, os cursinhos que a gente vê na internet sobre redação, eles acabam não trabalhando exatamente com o que escrever, né? Então, aliás, eles trabalham com o que escrever e não te ensinam exatamente como pensar o que escrever. E eu acho que tá aí o grande fio da meada de você saber pensar naquilo que você vai escrever, né? Então, essa diferença sozinha já vale pelo menos uns 300 pontos aí na sua redação. O que eu sempre acho é, por exemplo, a gente precisa olhar para esse slide aqui e pensar, né, em o que eu chamo de mito central, porque no fim das contas, o que as pessoas estão te ensinando aí é que existe, né, um mercado que fica falando que redação nota 1000 é um vocabulário sofisticado, na redação nota 1000 nós temos um repertório difícil, né? As pessoas vendem, inclusive, apostilas com listas de conectivos, com frases prontas, o que eu acho um grande problema, né? Com repertório para memorizar, que a gente já viu que em 2025 deu muito, mas muito errado esses repertórios, que a banca chamou de repertório de bolso, fez um grande problema e a gente viu várias pessoas com boas redações, mas com repertório de bolso, tendo uma nota baixa. Então, acaba que o aluno decora, ele reproduz tudo aquilo, e o corretor, gente, percebe isso em 3 linhas. É muito fácil de perceber um aluno que não está apto a escrever, que não consegue pensar para escrever, que está, na verdade, decorando tudo. Então, o que o Enem avalia de verdade, o que o seu corretor está querendo ver, é um pensamento estruturado, mais argumento desenvolvido. O corretor não quer ver vocabulário difícil, ele quer ver ali o seu raciocínio, ele quer sentir que você entendeu o tema, que você formou uma opinião de verdade, que essa opinião é sua e que você sabe provar essa opinião num passo a passo ali nessa estrutura de redação. Vejam aí no slide que eu coloquei todas essas coisinhas para a gente poder ir comentando aos poucos e eu vou saindo aqui e voltando para a tela com vocês. Bom, neste momento, a gente precisa pensar em uma outra questão. Eu sempre traço 4 perfis que são realmente daquelas pessoas que travam na hora da redação. E eu brinquei com alguns nomes, mas eu realmente acho que é isso que acontece. Então, vou sair do slide para vocês verem como que eu penso. Nós temos aqui, nesses 4 perfis, o seguinte, a gente começa pensando, né, com o síndrome da folha perfeita, que é aquela pessoa que começa a escrever, acha ruim, apaga, não consegue terminar a introdução, acha ruim, apaga e assim vai. No 2, eu sempre chamo isso de pensamento em loop, né? Uma pessoa que na prova trava, porque em casa ela consegue escrever, ela consegue fazer tudo direitinho, mas ela não consegue entender o que acontece e chega ali na redação
não consegue colocar o que ela faz em casa bonitinho. No 3, eu chamo essa pessoa de que ela tem uma comparação paralisante. Para mim, na verdade, esse é o mais perigoso, porque ele é muito silencioso. E a pessoa fica ali pensando que não tem jeito para redação, que ela nunca vai atingir essa nota, e ela realmente fica paralisada e não faz nada. No 4, eu vejo que existe uma ansiedade bastante grande em relação ao tempo. Então, a pessoa treina bastante, mas na prova real ela não consegue escrever exatamente o que ela sabe. Então, eu gostaria que você pensasse um pouquinho e quais desses você acha que você se encaixa, tá? Não tem problema admitir, o problema é você realmente não saber. E eu quero que você pense um pouquinho em qual desses 4 você se encaixa nesse momento. Pensou direitinho? Bom, agora eu quero que você pense comigo aqui onde as notas morrem. Esse é um dado que está lá na apostila, na verdade, na cartilha do Enem de 2025, e eu gosto muito desse dado, porque o que ele mostra aqui? É a competência onde os alunos mais perdem ponto. E olha aqui que fantástico essa comparação aqui, que a competência que os alunos mais perdem ponto é, na verdade, a C2, que é o quê? O repertório mal conectado, os repertórios de bolsa. Inclusive, eu acho que na própria cartilha do Enem 2026, essa nota da competência 2 vai ter diminuído ainda mais, porque eu acho que em 2026 eles foram ainda mais tensos nessa questão da competência 2, né? Por que isso acontece? Porque o aluno está citando ali, mas não está provando o que de fato ele está querendo. E por que isso acontece, prof? Porque o aluno não aprendeu a pensar. Ele aprendeu a reproduzir frases feitas dentro da estrutura da redação. E isso não funciona, né? Depois a gente vem com a C3, que ali vai ter falta de projeto de texto, nós vamos aprender a fazer um projeto de texto direitinho, né? E temos a C5 logo em seguida, que nós temos o problema com a proposta de intervenção, que muitas vezes é muito vaga, tá? Porque acaba que o candidato não consegue fazer ali uma relação com aquilo que já foi dito antes na prova. Então, isso derruba quem estava bem em todo o resto, tá? Eu quero dizer para vocês que os números de aproveitamento médio aí por competência, né, 68%, 52%, 48%, 55%, 61%, estão lá no seu material de origem, e eu gostaria que vocês olhassem para a cartilha do Enem para ver direitinho isso lá, tá? Eu quero muito que vocês pensem o quanto isso é importante, quanto a gente tem que olhar para cada uma dessas competências aí. E aí a gente segue aqui na estrutura com um outro bloco de questões que a gente aborda dentro do curso do Treine 1000, que é pensar em repertório morto e repertório vivo. O Enem tem um nome para isso, claro, que é o repertório de bolsa, né? E eu criei esse nome para a gente brincar aqui um pouco com as palavras, de pensar que aquele repertório que é citado, que é conectado com dessa forma, né, e depois abandonado ali pelo texto, a gente chama aqui no Treine 1000 de repertório morto. E aí, lá na cartilha, traz o exemplo de Utopia, de Thomas More, né, e o exemplo funciona muito bem, porque ali a gente vê que o aluno só cita, joga com dessa forma e não fica bom, né, o que ele faz com o repertório. Deixa eu sair aqui dos slides para vocês conseguirem ler. A gente tem no texto aí, né, a obra Utopia, e como o aluno usa toda essa obra de uma forma completamente fora dos parâmetros do Enem, porque o repertório fica morto, né? Ele não consegue fazer essa conexão. E já do lado direito, a gente vai ter o repertório certinho, um repertório vivo, um repertório com boa aplicação, que é uma das coisas que eu acho que os alunos precisam ver. Eu até vou voltar aqui de tela cheia para vocês me verem mais. Eu quero muito que vocês pensem que esse é um ponto muito
forte no Enem. A gente teve em 2025 uma grande baixa de notas, por quê? Antigamente, lá quando eu ainda corrigia, eu não corrigi o Enem de 2025, já tem alguns anos que eu não faço essa correção, mas quando eu corrigia, a gente fingia que não estavam lá nas redações os repertórios de bolso, e a gente dava nota quando tinha um bom repertório. E agora eu entendi nessa última correção que o repertório de bolso, assim que ele aparece, você já está sendo penalizado, mesmo que você já tenha um bom repertório ali. Então, é isso o que aconteceu ali nas correções, é isso que tem se falado em muitos cursinhos, muitos professores, inclusive colegas meus, que corrigiram a redação do Enem no ano passado. Então, esse é um ponto que a gente realmente agora acabou. Não adianta mais decoreba. A gente precisa aprender a pensar os repertórios dentro das redações. E eu criei uma forma de fazer isso com os meus alunos que eu já testei, já treinei e eu venho aqui no curso ensinar para vocês esse formato, essa forma de pensamento do repertório vivo, que é o que a gente precisa na redação do Enem, e isso está logo mais aí no nosso curso. Além disso, dentro do curso a gente também trabalha o que eu chamo de um método do parágrafo blindado. E o que é isso? É essa forma de olhar para o parágrafo como várias partes de uma estrutura que funcionam juntas. Então, eu organizei isso tudo num método com 4 camadas, pensando em tópico frasal. A gente precisa descobrir o que é tópico frasal, a gente precisa aprender a fazer bons tópicos frasais. Eu vejo que os meus alunos praticamente não têm ideia do que é tópico frasal, e isso precisa estar na sua redação do Enem. Repertório legitimado também é um outro ponto, que é o que a gente acabou de falar. A gente aprende a fazer esse repertório em vários temas diferentes, acaba tendo alguns repertórios coringas para milhares de temas, então tem uma técnica para fazer isso. Nós temos a conexão explícita, que precisa aparecer nos seus parágrafos, principalmente no de desenvolvimento, tá? E uma consequência argumentativa que também tem que estar ali. E o passo 3 disso tudo, a conexão explícita, é o que 90% dos alunos não estão fazendo. Porque eles acham que a conexão que eles fazem na cabeça deles é muito óbvia, então eles não precisam de fato escrever. E isso acaba sendo um grande problema da competência 2 e da competência 3. Então, é exatamente o que vai separar uma nota de 720 de uma 920, tá? Então, a gente precisa olhar para esse método e aprender a fazer um parágrafo com tranquilidade, olhando para toda essa questão, para o seu parágrafo realmente ficar blindado. As competências do Enem também precisam ser vistas com muita tranquilidade. A gente precisa entender cada uma delas, porque são 200 pontos para cada uma das 5 competências. A gente precisa entender o domínio da norma culta, do tema e do repertório, saber fazer um projeto de texto, trabalhar a coesão de forma que tenha todos os critérios que a gente precisa para tirar os 200 pontos na competência 4, e a proposta de intervenção também tenha todos os elementos, os 5 elementos que deveriam estar ali. Então, no Treine 1000, a gente vai trabalhar um desses de cada vez, de forma solta, para você evoluir nas 5 ao mesmo tempo, porque elas estão completamente conectadas e são elas que vão fazer você ter, de fato, uma nota boa ali na sua redação do Enem, tá? No sistema Treine 1000, eu sempre falo que a gente precisa entender, né, tudo que eu mostrei aqui na fase 1, né, de olhar para essas fases como progressivas dentro do nosso curso. Então, a gente precisa olhar para o pensamento, a gente precisa entender como o nosso pensamento está desenvolvendo todas as coisas, para que depois eu olhe para a frase, para que depois eu olhe para o parágrafo, para que depois eu olhe para a arquitetura do texto inteiro e fazer um refinamento. Então, é como se fosse um jogo e você não pula nenhuma fase, porque você precisa evoluir e cada fase só é destravada quando a anterior já te preparou para ela, tá? Dentro do Treine 1000,
A gente vai ter em toda aula um PDF com exercícios para você começar do zero. Aí tem aluno que fala assim: ah, mas eu já sei fazer isso. Então vai para o próximo nível dos exercícios. Então tem uma escala de exercícios ali para você poder trabalhar, tá? Então, eu não sei nada, eu preciso do zero, eu não sei nem começar uma frase. Tem esse tipo de exercício na sua apostila, é uma apostila individual por aula. Então, quando a gente junta a apostila inteira, ela fica gigantesca para que você realmente trabalhe tudo com muita tranquilidade, tá? E uma vez por mês a gente também vai ter uma aula ao vivo comigo para eu tirar todas as dúvidas, para eu revisar sua redação de verdade. Então, os meus alunos do curso podem revisar todas as questões comigo, eu corrijo no dia com vocês, tá? E eu acho que é isso. O vídeo gravado vai resolver o conteúdo, mas a dúvida do aluno a gente resolve tudo no ao vivo, uma vez por mês, e tem dado super certo essa questão, né? E tem uma coisa que nenhum curso de redação tem, e tem aqui no Treine Mil. A gente tem uma IA treinada para corrigir usando os critérios reais da banca, tá? Eu criei essa IA pelo ChatGPT já tem 3 anos. Meus alunos me ajudaram, aliás, me ajudam até hoje a criar deixar melhor essa IA, né? Porque eu vou colocando ali o que eu vejo nas redações deles e corrigindo e melhorando essa IA. Já estamos no 3º ano que ela funciona como corretor dos meus alunos. Eles gostam muito. Tem aluno que vai para o Enem, usa essa IA para corrigir e ela já vem junto com você aqui no curso, tá? Eu até tive vários alunos que tiraram a mesma nota na IA e no Enem. Então, é um marco aí de sucesso que a gente tem usado para que você possa escrever cada vez mais, que é até uma questão muito importante para que a sua correção fique boa, para que a sua redação fique boa, tá? E nós também pensamos que é muito importante que você tenha, então, uma checklist nota 1000. Vou até sair aqui dessa checklist. E só uma coisinha, né? Vocês podem pausar e depois utilizar a checklist aí. Eu criei também um app que tem essa checklist, tem vários temas para vocês trabalharem, formas de repertório diferentes. É só baixar o aplicativo Treine Mil, que também está disponível aqui no link. E é uma outra forma de você trabalhar. A IA treinada não está dentro do aplicativo, tá? Porque o aplicativo é um começo do seu trabalho. A IA treinada eu deixo aqui para os meus alunos do curso, porque eu consigo ver quais são os problemas assim que a gente vai para as aulas de tira dúvida, porque obviamente é uma IA e a gente não pode confiar 100% nela, apesar de ser muito boa, tá? Então, eu trouxe a checklist aqui para vocês poderem trabalhar tudo direitinho essas questões quando vocês forem fazer a redação nota 1000 de vocês. Eu sempre falo quanto é importante pensar nessa checklist, tá? Passar 5 minutinhos a hora que você termina a sua redação para ver se a sua tese está clara, se o seu repertório está conectado ou se ele está só citado, se o seu propósito de intervenção tem os 5 elementos, né? E se você responder sim a tudo isso, quer dizer que a sua redação já está muito mais estruturada que a maioria. E esse checklist, obviamente, é o meu presente para vocês, que está aqui no link embaixo, aqui provavelmente nos comentários. Fico muito feliz se você chegou até aqui nesse vídeo. Quer dizer que você está muito interessado em melhorar a sua redação do Enem. Então, você já sabe mais redação do que 90% dos candidatos. Esse é um marco, assim, dessa aula 0 do nosso curso Treine Mil. E eu queria te dizer que eu não te vendo nenhuma promessa com nota, eu te vendo esse sistema que eu criei dentro da minha cabeça e ao longo de 20 anos de experiência e de 7 anos de correção do Enem, né? Um sistema que exige de você também uma consistência, uma prática, uma honestidade com o seu próprio erro. E se você está disposto a isso, você tem 2 caminhos agora para você seguir. Você pode entrar no curso completo,
tá? Que lá dentro você tem esse método parágrafo blindado, a expansão em 3 camadas, você tem a IA Treine 1000 para corrigir, né, com critérios reais da banca, você tem uma trilha progressiva que começa realmente do 0 até 900 mais, análise de redação nota 1000, aula ao vivo todo mês e um sistema de correção que não te dá só essa nota, mas te ensina a corrigir sua própria redação, que é o que faz a IA e eu quando a gente está na aula ao vivo. E a gente também tem o e-book de IA Treine 1000, que é a nossa porta de entrada. Eu fiz um e-book para a gente poder trabalhar essas questões e tem também o nosso aplicativo. Então, vocês olhem tudo aí, todo o material que eu coloquei aqui embaixo. Eu espero você no curso, porque eu acho que é onde você vai poder brilhar ainda mais. Então, até a segunda aula para quem já está vendo essa aula aqui dentro do curso. Vejo você. Até lá. Um abraço.